Meus irmãos, antes de eu começar a pregar, quero fazer uma pergunta para você. Quem está seguindo o nosso plano de leitura bíblico? Peraí, deixa eu olhar para frente, para olhar bem dentro do olho, para ver quem está falando a verdade. Quem está fazendo o nosso plano de leitura bíblico, levanta a mão. Poucas mãos levantadas. Quem não pegou ainda o plano de leitura bíblica, levanta a mão bem alto. Quem não pegou. O Will, que está com a mão levantada também lá no fundo, fica com a mão levantada, você que não pegou ainda. Will, faz um favor para mim, você e o Bill, contem para mim quantas pessoas não pegaram, tá? Fica com a mão levantada, você que não tem, eles vão contar, tá? A gente não tem mais aqui na igreja, mas nós vamos mandar imprimir mais, então o Will e o Marcão vão contar. Quando eles derem o ok, eu falo para você abaixar a sua mão. Já contaram aí? Amém? Pode abaixar a mão então. Meus irmãos, estou perguntando porque a gente está bastante engajados esse ano em te ajudar a ler a sua Bíblia inteira. Eu sei que eu estou meio monotemático, não saio do mesmo tema, eu preguei sobre isso há uns 2 ou 3 domingos atrás, mas hoje eu quero falar sobre isso de novo, quais são os benefícios da gente ler a nossa Bíblia, mas também quais são as consequências de nós não lermos a nossa Bíblia. E aí eu quero fazer isso a partir de um texto que você com certeza deve conhecer, que é Salmos capítulo 1. Então, nessa noite, o nosso texto vai ser Salmos, capítulo 1, também a partir do versículo 1. Salmos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6. É o texto que a gente vai ler hoje à noite. Livro dos Salmos, capítulo 1, e o verso também é 1. Se o pessoal do som puder abaixar um pouquinho só o retorno aqui em cima, que vai dar microfonia daqui a pouco. Se vocês puderem fazer isso, eu agradeço. Vocês encontraram, meus irmãos? Amém? Salmos, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. Eles são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio ele perecerá. Feche seus olhos aí no seu lugar, eu quero fazer uma oração com você e a gente já entra no texto. Espírito Santo da promessa, nessa noite, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a entender aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Pai, nesse ano, nosso maior compromisso, aquilo que nós temos buscado, almejado, perseguido, é ter mais contato com a nossa Bíblia. Então, Senhor, que a partir de hoje, que a partir de agora, Senhor, que o texto possa saltar aos nossos olhos. Pai, que o nosso coração ele esteja voltado para a sua palavra. Senhor, a nossa oração é que o Senhor nos faça homens e mulheres apaixonados pela palavra de Deus. Senhor, para que nós possamos colher na nossa própria vida os benefícios de sermos pessoas que se mantêm próximas da sua palavra. Senhor, à medida que nós lemos hoje à noite, não somente aqui, mas também na nossa casa, nós não queremos, Senhor, apenas ler a palavra, mas nós queremos também ser lidos por essa palavra. Nós queremos ter o nosso coração mudado por aquilo que nós estamos lendo. E essa é a nossa oração, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Estão felizes ainda, gente? Glória a Deus. Meus irmãos, no final do ano passado, foi divulgada uma pesquisa, que é uma pesquisa um tanto preocupante.
Essa pesquisa revelou que 53% dos brasileiros não se consideram leitores. Então, num país de 200 milhões de pessoas, mais da metade, mais de 100 milhões de pessoas, não leu um livro sequer no ano de 2024. Né? No caso, a pesquisa é de 2024 e foi divulgada em 2025. E aí, meus irmãos, eu me pego pensando, se a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, sim ou não, gente? Então, também é o livro mais vendido no Brasil. E aí, meus irmãos, se a Bíblia é o livro mais vendido do país e mais de 50% das pessoas do país não leem, e aí, se num país de 200 milhões de pessoas, eu e você, evangélicos, somos quase 40 milhões de pessoas, a gente deve estar incluído nessa porcentagem. Você concorda comigo, sim ou não? Porque, meus irmãos, só que uma coisa é você não ler um livro de ficção, é você não ler um livro de finanças, é você não ler um livro sobre criação de filhos, né? É você não ler um livro para o vestibular. Isso vai te trazer consequências? Vai, com certeza. É um conhecimento que você não vai adquirir. Agora, meus irmãos, quando nós não lemos, quando nós deixamos de lado a Bíblia Sagrada, gente, isso traz para nós também muitas consequências. E aí que eu estou falando, desde o final do ano passado, nós, pastores aqui dessa igreja, dessa casa, a gente está empenhado em te ajudar a ler a sua Bíblia. Nós estamos empenhados em te ajudar a se manter próximo da Escritura no ano de 2026. E aí eu li um texto aqui que boa parte de nós conhece, que é Salmos capítulo 1. E, meus irmãos, Salmos ele é um livro de música, sim ou não, gente? E aí, Salmos 1, que é a porta de entrada dos Salmos, Davi, que escreveu boa parte dos Salmos, mas não somente ele, Asaf, os filhos de Corá também escreveram. Só que, meus irmãos, Davi ele poderia ter começado os Salmos falando sobre diversos assuntos. Só que ele escolhe começar os Salmos, abrir as portas desse livro, falando sobre as pessoas que meditam na lei de Deus. Ou seja, o que Davi está falando para nós? As pessoas que desejam adorar a Deus de verdade, aquele que deseja adorar a Deus verdadeiramente, precisa começar abraçando a lei de Deus. Precisa começar abraçando a Torá, como os judeus conheciam. Precisa começar abraçando a Bíblia. E aí, meus irmãos, Davi ele vai colocar para nós aqui de maneira muito clara como é a vida daqueles que se mantêm próximos da palavra de Deus e como também é a vida daqueles que se afastam da palavra de Deus. Se você voltar na sua Bíblia de papel, no seu celular, tem um subtítulo aí, não tem? Antes de Salmos capítulo 1, o que está escrito na sua Bíblia? Qual que é o subtítulo aí em negrito? Pode falar mais alto, gente. Os justos e os ímpios. Então, meus irmãos, vai ser apresentado para nós aqui em Salmos capítulo 1, duas maneiras de nós vivermos a nossa vida. Existem pelo menos dois modos de vida. O modo de vida do justo e o modo de vida do ímpio. E Davi vai apresentar para nós quais são esses dois modos de vida e quais são as diferenças. Estamos juntos, gente? Amém? Glória a Deus. Então vamos para Salmos capítulo 1, versículo 1, que vai dizer o seguinte: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meus irmãos, o primeiro fato, a primeira verdade sobre as pessoas que se afastam da palavra de Deus é que, meus irmãos, quando nós não lemos a nossa Bíblia, nós vivemos no engano. Quando nós não lemos a nossa Bíblia, nós vivemos no engano. Davi vai começar a dizer que bem-aventurado, abençoado, feliz é aquele que não. Então perceba, a bênção não está ligada primeiramente a nós termos ou possuirmos coisas, mas a bênção aqui, a felicidade, está ligado a algo que nós precisamos evitar. Bem-aventurado é aquele que não se detém, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E, meus irmãos, ímpio para o salmista é todo aquele, mesmo que fizesse parte de Israel, que conhecia a vontade de Deus, mas que não vivia de acordo com a vontade de Deus. Ímpio é todo aquele que, conhecendo a vontade de Deus, não vive de acordo com essa vontade. E aí, qual é o conselho do salmista? Vocês serão bem-aventurados, vocês serão abençoados, vocês serão felizes se vocês não andarem de acordo com o conselho dessas pessoas. Ou seja, meus irmãos, não basta apenas a gente conhecer a lei de Deus. Não basta apenas a gente ler a nossa Bíblia. Nós precisamos obedecer aquilo que está colocado na palavra de Deus para nós. Sim ou não, gente? Então, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho das pessoas que conhecem a vontade de Deus, mas que não obedecem essa vontade. Alguém me ajuda a descer o microfone aqui mais perto da minha boca, por favor? Vocês que têm mais prática nisso, eu acho que as pessoas não estão conseguindo me ouvir direito. Aí, agora sim. Melhorou bastante, né, gente? Glória a Deus. Olha aí. A gente faz as coisas certas, tudo dá certo, né? Há quem diga, meus irmãos, que o salmista está fazendo aqui uma escadinha, né? Ele está piorando cada vez mais a situação, né? Então, primeiro, bem-aventurado quem não anda no conselho dos ímpios. E aí, de novo, o ímpio é quem conhece, mas não pratica. Mas ele vai falar também que bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. E pecador é aquele que, conhecendo e não obedecendo, ainda escolhe fazer totalmente o oposto daquilo que é a vontade de Deus. Mas ainda existe mais um degrau. Então, não andem segundo o conselho dos ímpios, né? Não se detenham no caminho dos pecadores, mas também não se assentem na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Então, além de não andar no conselho de quem conhece, mas não pratica, e daqueles que fazem totalmente o contrário do que Deus espera, também não se assentem com aquelas pessoas que, conhecendo a vontade de Deus, tiram sarro dessa vontade, escarnecem dessa vontade. E aí, para alguns, o salmista está fazendo, né, uma escada, ele está piorando cada vez mais uma situação. Só que, meus irmãos, independente aqui se tem uma escada ou se é todo mundo, né, aqui, digamos, de um jeito bem popular, né, farinha do mesmo saco, fato é que nós seremos bem-aventurados ou nós seremos felizes se nós não andarmos no conselho desse tipo de pessoa. Existe aqui, então, para nós uma orientação que, quando nós não meditamos na Escritura, nós vamos andar no conselho dos ímpios. Se nós não meditarmos, meus irmãos, na Escritura, se nós não lermos e estudarmos a nossa Bíblia, nós vamos começar a andar no conselho dos ímpios e isso vai nos levar a viver no engano. Pastor, por que é que viver no conselho dos ímpios, andar no conselho dos ímpios, é viver no engano? Porque, meus irmãos, andar no conselho dos ímpios é ouvir conselho da criatura e não do Criador. Deu para entender, gente? Andar no conselho dos ímpios é andar no conselho da criatura e não no conselho do Criador. É como se a sua geladeira quebrasse. E esse é um absoluto terror para todo brasileiro, né? A geladeira quebrar. Pastor, meu frango descongelando, né? Na geladeira porque a geladeira quebrou. Mas aí a sua geladeira quebra. E você tem duas opções para consertar a sua geladeira. Você pode chamar o seu vizinho, que disse para você que assistiu alguns vídeos no YouTube sobre como possivelmente arrumar uma geladeira. Essa é a primeira opção. E aí a segunda opção é você passar a mão no telefone e ligar para o seu Brastemp. E ligar para o seu Electrolux. Não sei qual é a marca da sua geladeira. Você pode chamar o seu vizinho, que diz que sabe consertar a sua geladeira, ou você pode ligar para a pessoa que inventou a geladeira que está na sua cozinha. O seu Brastemp, o seu Electrolux, né, eles fizeram as peças todas que estão dentro da sua geladeira. Pergunto, para quem é que você vai ligar?
Quem é que vai consertar a sua geladeira? E antes que você responda de maneira muito rápida, pastor, é lógico que a gente vai ligar para a pessoa que inventou a geladeira, meus irmãos, mas na vida nós não estamos nos aconselhando, nós não estamos nos orientando com quem nos deu vida muitas vezes. A gente está se orientando com o vizinho. E pior, a gente está se orientando com o vizinho que não anda de acordo com a lei de Deus. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado é aquele que não vive no engano. Bem-aventurado é aquele que é aconselhado pelo Criador e não pela criatura. Pastor, mas a palavra de Deus diz que na multidão de conselhos existe sabedoria. Sim, a palavra diz isso em Provérbios. Só que, meus irmãos, antes de nós recebermos conselho de alguém, nós precisamos nos perguntar, será que essa pessoa tem Deus como ponto de partida, como meio e como final da vida dela? Nós podemos, meus irmãos, e devemos ouvir conselhos, mas como é que nós ouviremos conselhos de pessoas que não estão buscando agradar o Senhor, como eu espero que você esteja vivendo a sua vida, buscando agradar ao Senhor? Pastor, mas Deus usa as pessoas. Sim, isso também é verdade. Tem um escritor que eu gosto muito que ele diz que Deus não usa métodos, Deus usa pessoas. Só que, meus irmãos, nós precisamos nos certificar de que essa pessoa que nós iremos procurar, se essa pessoa está buscando fazer a vontade de Deus. Antes de pegar um conselho com alguém, se certifique de que essa pessoa esteve antes no conselho do Senhor. Antes de abrir o seu coração e a sua vida para alguém, se certifique de que essa pessoa primeiro abriu a Bíblia dela. Antes de emprestar o seu ouvido para alguém para receber um conselho, não empreste o seu ouvido para alguém que primeiro não deu ouvidos para Deus. Estou sendo claro aqui, gente, hoje à noite? Amém? Vocês serão abençoados. Vocês serão bem-aventurados. Vocês serão felizes. Se vocês não andarem de acordo com o conselho das pessoas que conhecem a lei de Deus, que conhecem a vontade de Deus, mas que não andam e que não vivem de acordo com essa vontade. E aí, lembrando, meus irmãos, pessoas no meio do povo de Israel estavam entre os ímpios. Sabiam qual era a lei de Deus, sabiam qual era a vontade de Deus, mas não viviam de acordo com essa vontade. Pastor, quem é que vai me aconselhar? É quem fala melhor? É quem fala mais bonito? É quem fala tudo aquilo que eu gosto de ouvir? Não, meus irmãos, quem pode nos aconselhar é todo aquele que primeiro esteve no conselho de Deus. Quem pode, meus irmãos, nos aconselhar é todo aquele que primeiro abriu a sua Bíblia em casa, na igreja, no trabalho e tirou, meus irmãos, da palavra de Deus como é que se deve viver. O oposto disso, meus irmãos, é nós vivermos no engano. O oposto disso é nós ouvirmos a criatura e não ouvirmos o Criador. E eu não sei se você se lembra, Gênesis capítulo 3, meus irmãos, da última vez que nós ouvimos a criatura e não ouvimos o Criador, deu problema ou não deu, gente? Na última vez, meus irmãos, que nós ouvimos a criatura e não o Criador, nós chegamos na situação em que o mundo se encontra hoje. Eva, foi isso mesmo que Deus disse? E aí, meus irmãos, o homem e a mulher, confusos com a astúcia da serpente, decidem por aquilo que Deus falou? Não, eles decidem pelo encantamento dos sentidos. Eva viu que a fruta era agradável para se comer e também boa para dar entendimento. E aí a palavra de Deus foi ficando em segundo plano. Aquilo que Deus havia dito, não comam, foi sendo jogado para escanteio. Por quê? Foram ouvir a criatura, mas não ouviram o Criador. Meus irmãos, nós precisamos andar no conselho do Senhor e andar no conselho de pessoas que estiveram no conselho do Senhor. Essa semana surgiu uma oportunidade
significativa para mim, e aí eu tinha 2 caminhos para seguir. Um dava mais dinheiro do que o outro. O primeiro caminho dava mais dinheiro do que o segundo. E aí eu fui conversar com alguém que anda no conselho do Senhor, no caso aquele hominho ali de terno e gravata, do meio. E ele falou: Pedro, a segunda opção, ainda que não seja mais rentável, ainda que não seja a que dá mais dinheiro, é a que mais vai agradar o coração de Deus. Escolha a segunda opção. E talvez, meus irmãos, humanamente falando, não faz sentido. Agarra a primeira. Você é bobo. Mais dinheiro na conta. Vai pensar em vontade de Deus depois. Ganha primeiro dinheiro. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Feliz, abençoado, bem-aventurado é aquele que ouve pessoas que primeiro ouviram o Senhor. Amém, gente? Estamos juntos ainda? E a minha oração, meus irmãos, não é apenas para que você procure e encontre essas pessoas, mas para que você seja esse tipo de pessoa. Para que quando um irmão da igreja, quando uma pessoa do seu trabalho precisar de um conselho, de alguém que ouviu a Deus, que as pessoas possam te encontrar. Amém, gente? Só que para isso, meus irmãos, primeiro você precisa encontrar Deus na palavra. Para saber aconselhar as pessoas de acordo com a vontade de Deus, você precisa primeiro encontrar com o Senhor na palavra. E, meus irmãos, essa responsabilidade não é só nossa que estamos aqui. Essa responsabilidade é de todos nós. Essa responsabilidade é sua. Você, no seu trabalho, alcança pessoas que eu não alcanço. Você, na sua escola, na faculdade, você consegue tocar pessoas que nós não conseguimos. A gente está aqui na retaguarda, né? Encorajando, estimulando, vai para cima, prega o evangelho. Só que para isso, meus irmãos, nós precisamos, então, conhecer o evangelho. Para isso, nós precisamos, então, voltar o nosso coração e o nosso olhar para a palavra de Deus. Tudo bem até aqui, gente? Estão felizes ainda? Versículo 2. Então, o versículo 1 diz que bem-aventurado, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, dos pecadores, nem dos escarnecedores. Aí, versículo 2, pelo contrário, ou seja, vem agora uma diferença. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o primeiro modo de vida é o modo de vida ímpio, que ignora a vontade de Deus no mundo. Mas agora vem pelo contrário. Como é que o justo vive? O justo medita na lei do Senhor, encontra prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, ao contrário dos ímpios, né, que vão andando nos seus próprios conselhos, que vão se assentando com os pecadores e os escarnecedores, os justos encontram, então, prazer na lei do Senhor. E, meus irmãos, prazer não está ligado somente a uma sensação boa, né? Parece que muitas vezes somente aquilo que nos dá prazer é aquilo que nos deixa bem. Sim ou não, gente? Sendo bem sincero aqui hoje. Só que, meus irmãos, prazer também tem a ver com o cumprimento de uma função. Vou dar mais um exemplo aqui. Você vai sair do culto hoje e vai me pagar uma pizza. Eis que te digo de mim mesmo. E aí você vai me levar para comer a melhor pizza que tem em Santa Gertrudes, em Rio Claro. Não sei qual é a sua pizzaria preferida. E aí a gente vai comer aquela pizza com calabresa, catupiry, mussarela. Nessa hora até maldade, né, gente? Que fome. Só que, meus irmãos, pergunta, adianta a pizza ser a mais saborosa de Santa Gertrudes e não encher a sua barriga, não satisfazer o seu apetite, sim ou não? Sim ou não? A gente ficou em dúvida. Pagaria pelo sabor da pizza, mas levantaria da mesa talvez ainda com fome. Meus irmãos, comer uma comida boa nos dá prazer, não somente porque aquela comida é boa, mas porque aquela comida cumpriu a sua função. E qual é, meus irmãos, a função da comida antes de ser gostosa? É te manter de pé. A função da comida antes de ser saborosa, simplesmente, é te manter alimentado. E assim, meus irmãos, é com a palavra de Deus.
E ainda que a palavra de Deus, a Bíblia, diz sobre a própria Bíblia, a palavra de Deus é doce como mel. Os mandamentos do Senhor ao paladar são doces como mel. Os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Só que muitas vezes, meus irmãos, talvez para alguns de nós a palavra ainda tem sido amarga. E por quê? Porque nós não sabemos apreciar aquilo que nós estamos comendo por falta de contato. Por falta de entender a importância daquilo que nós estamos comendo. A palavra de Deus, meus irmãos, ela tem por objetivo ser pão, ser comida. E nós dizemos encontrar o nosso prazer na lei de Deus, não porque todo dia vai ser um versículo que te coloca lá em cima, mas porque todo dia vai ter pão na mesa. Porque todo dia vai ter alimento para te manter nutrido, meus irmãos, para caminhar e anunciar Jesus nesse mundo. E por isso a palavra de Deus também, gente, ela é prazerosa, porque ela cumpre o seu objetivo, que é alimentar o nosso homem interior. Então, ao contrário do ímpio, o justo, ele tem prazer na lei do Senhor. Só que, meus irmãos, para nós termos prazer na lei do Senhor, a gente precisa ter contato com a lei do Senhor. Nós precisamos aprender a apreciar aquilo que está na nossa frente. Talvez você, a primeira vez que te levaram para comer sushi, você fez uma cara esquisita. E talvez você pensou naquele dia, eu que não vou colocar esse peixe cru na minha boca. E ainda, pagar caro por isso. Se a pessoa que me convidou está achando que eu vou cair nessa arapuca, ela está muito enganada. Pagar caro e ainda comer peixe cru. Mas talvez essa foi a primeira vez. Aí hoje, 2 anos depois, se você não se vigiar, você tem um problema no seu orçamento no fim do mês. Porque, gente, sushi é bom, eu pelo menos gosto, tá? Sei que tem irmãos que não gostam. É bom, meus irmãos, mas é caro, sim ou não? Só que você, meus irmãos, foi aprendendo a apreciar aquilo que estava diante de você. Um homem de Deus que eu respeito muito, o seu Harold Walker, ele diz o seguinte: só não gosta de ler a Bíblia, só não tem prazer em ler a Bíblia quem ainda não leu Bíblia o suficiente. Só não tem prazer em ler a palavra do Senhor quem ainda não leu o suficiente. Nós precisamos, meus irmãos, começar. Hoje já é dia 25 de janeiro, você já está 25 dias atrasado. Você que pegou, mas não está lendo. Você que não pegou, eu vou entender o seu lado, vou fazer uma boa vizinhança aqui. Nós precisamos, meus irmãos, começar para encontrar o nosso prazer na lei do Senhor. Só que além de encontrar o seu prazer na lei do Senhor, o justo medita nela dia e noite. E como eu já falei aqui alguns domingos atrás, meus irmãos, meditar não é esvaziar a mente. Meditar é nós enchermos a nossa mente com a palavra de Deus. Amém, gente? Meditar é trazer para o meio, trazer para a medula. Onde é que está a sua medula? Não é no meio da sua espinha, sim ou não, gente? Meditar é trazer para o meio, é trazer para a medula, é trazer a palavra de Deus para o lugar que ela sempre deveria ter estado. Onde? No centro da sua vida. No centro das suas decisões. Meus irmãos, 5 minutos de Bíblia livram a gente de 5 anos de problema. Meus irmãos, um capítulo por dia livra a gente talvez de 10 anos de problema lá na frente. Simplesmente porque nós iremos nos colocar diante da santa palavra de Deus. Não apenas encontrar prazer, mas meditar, trazer para o meio, trazer para o centro. Para alguns judeus, meditar na palavra era ficar sussurrando a palavra durante todo o dia. Então hoje eu li os Salmos 23, aí eu vou sussurrando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu li lá o outro Salmo de Davi e eu vou pregando para minha alma ao longo do dia: porque está abatida a minha alma, porque se perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele auxílio e Deus meu. Posso te contar um negócio?
As crianças, meus irmãos, da igreja, estão dando um banho na gente em meditação na palavra de Deus. Vocês lembram aqui do final do ano passado, que o Mateus entregou as medalhas da memorização das Escrituras. Meus irmãos, memorizar a Escritura é também meditar na Escritura. À medida que as crianças repetem, elas estão meditando na palavra de Deus. Elas estão enchendo aquelas cabecinhas, com o conselho do Senhor. E, meus irmãos, nós, adultos, não fazemos isso. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, mas que encontra o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Amém, gente? Estão felizes ainda? Mas agora o texto vai começar a dizer, então, quais são os benefícios de você ler a sua Bíblia. Versículo 3. Então, no 2 diz, que o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Versículo 3. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas. Primeiro benefício, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. A primeira promessa, meus irmãos, a primeira evidência de quem medita na lei de Deus dia e noite é satisfação. A primeira promessa e a primeira evidência para aqueles que meditam na lei de Deus dia e noite é que essas pessoas irão encontrar satisfação. Essas pessoas, esses homens, essas mulheres serão como árvores plantadas junto a um ribeiro de águas. E eu quero ler com vocês um outro texto que fala basicamente a mesma coisa. Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Deixa marcado o Salmo primeiro aí com o dedo ou com a fita. E vai comigo para Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como o quê, meus irmãos? Como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Meus irmãos, aqueles que meditam na lei de Deus de dia e de noite, eles são pessoas satisfeitas, porque eles são como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. Meus irmãos, uma árvore plantada do lado de um rio, ela tem tudo aquilo que ela precisa para poder sobreviver. Sim ou não, meus irmãos? Uma árvore plantada na beira de um ribeiro, uma árvore plantada junto às águas. Ali, meus irmãos, ela encontra tudo o que ela precisa e por isso, então, ela também estará satisfeita. E, meus irmãos, muitas vezes a nossa insatisfação, a minha insatisfação e a sua insatisfação, elas são culpa, elas são resultado das nossas fontes adulteradas, das nossas fontes erradas de prazer e de propósito. Nós estamos muitas vezes ainda com fome, porque nós estamos comendo a comida errada. Nós estamos ainda muitas vezes insatisfeitos, porque nós estamos plantados no lugar errado, nos alimentando da coisa errada. Estou dando vários exemplos com comida aqui hoje, Domingo, na hora do almoço, a sua esposa, sua mãe, sua sogra, sua tia, fez aquela panela, maravilhosa de macarronada. E aí você vai comer a sua macarronada assistindo, torta na cara lá no Domingo Legal. Meus irmãos, 2 horas depois que você comeu aquela pratada de macarrão, ou 3 horas depois, como é que você vai estar? Morrendo de fome de novo. No momento que você comeu, parecia uma sucuri, você não conseguia nem se mexer no sofá. Só que pouquíssimo tempo depois, meus irmãos, a fome ela volta com força total.
Porque não é um alimento feito para poder dar força para você por longos períodos de tempo. E nós, meus irmãos, talvez estamos com fome, estamos insatisfeitos, porque estamos comendo a comida errada na hora errada. Ou talvez porque estejamos como árvores, mas plantados muito distantes das correntes de águas. Você que é pai e mãe de planta, né? Você sabe que a planta, para ela poder crescer, ela precisa do quê? De um ambiente ideal. Sim ou não, meus irmãos? Tem que ter o vaso certo. Eu não entendo nada, tá? Tem que ter o vaso certo, a luz certa e a hora do sol, né, que bate certo. Quando eu fui morar sozinho em Belo Horizonte, eu ganhei de um amigo meu, do Eric, né, que sempre está por aqui. Ele gosta muito de planta. E aí eu ganhei dele uma costela de Adão. Meus irmãos, em um mês a planta, coitada, até esturricou de tão seca, né, e morreu. Uma pena que a planta é muito bonita. Talvez você que gosta de planta pensou, meu Deus do céu, Pedro, a planta é super cara, super bonita, mas eu não soube cuidar, meus irmãos. Por quê? A planta precisa de um ambiente ideal. Água, sol, adubo. Meus irmãos, o salmista está dizendo aqui que o cristão, que o justo, que medita na lei de Deus dia e noite, encontra na palavra de Deus o ambiente ideal para que ele possa florescer. Jeremias escreveu, aquele que tem a sua confiança no Senhor é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que estende as suas raízes e tira dali aquilo que ela precisa. Vem a estação seca, vem o calor, vem o verão, mas a árvore está tranquila. A árvore está intacta, por quê? Ela achou a sua fonte de sustento. Meus irmãos, o ambiente ideal para eu e você estarmos plantados em 2026 é bem próximos da palavra de Deus. É o mais junto que nós pudermos estar da santa palavra do Senhor. Como Spurgeon dizia, né? Passeie por vários livros, mas more na Bíblia. Leia várias outras coisas, mas more na palavra de Deus. Aquele que medita na lei do Senhor dia e noite vai encontrar na palavra de Deus satisfação. Só que não para por aí, meus irmãos. Depois da vírgula, o texto continua. Então ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, ainda em Salmos 1, versículo 3. Tem a vírgula. Que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. No devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Meus irmãos, a consequência de nós meditarmos na palavra de Deus é nós estarmos satisfeitos, plantados junto a ribeiros de águas. Mas a consequência, meus irmãos, dessa plantação é que nós iremos frutificar. Então, depois da satisfação, a segunda evidência, o segundo benefício de quem medita na Bíblia é que essa pessoa vai entrar num processo de frutificação. No devido tempo dá o seu fruto e a sua folhagem não murcha. Uma árvore, meus irmãos, plantada no ambiente ideal, ela automaticamente vai frutificar. Sim ou não, meus irmãos? Uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, com raízes firmes, vai automaticamente frutificar. E, meus irmãos, um crente que tem as suas raízes bem firmes na palavra de Deus, vai acontecer a mesma coisa. Essa pessoa, ela vai frutificar. Que, inclusive, é a mesma coisa que Jesus disse para nós lá no Evangelho de João, capítulo 15. E aí eu quero ler com você agora esse texto também. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1. De novo, deixa Salmos marcado. E vai comigo para o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus dia e noite, nos tornamos pessoas satisfeitas e também, por consequência, pessoas que frutificam. Evangelho de João, capítulo 15. A partir do versículo 1. Jesus dizendo: Eu sou a videira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda.
Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim vocês mostrarão que vocês são os meus discípulos. Jesus, meus irmãos, está dizendo que quando nós damos muito fruto, o Pai é glorificado em nós. E as pessoas de quebra ainda ficam sabendo que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Só que, meus irmãos, fruto no Salmo e fruto em João não é obra. Fruto, meus irmãos, no Salmo e fruto em João não é número. Fruto, meus irmãos, no Salmo e em João não são seguidores no Instagram. Porque talvez durante muito tempo nós tenhamos entendido, que fruto que a palavra fala, quer dizer somente com obras, quer dizer somente com aquilo que a gente faz, quer dizer respeito somente àquilo que nós alcançamos. Mas qual que é o problema, meus irmãos, da gente definir fruto como tudo aquilo que a gente vê externamente? Meus irmãos, o problema é que hoje, mais do que qualquer em outra época da história da igreja, dá para a gente passar Photoshop no nosso fruto. Sim ou não, gente? Dá para eu entrar no ChatGPT e falar: ChatGPT, faça de mim uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas com muitos frutos, como se eu estivesse permanecendo em Jesus. Se para nós, meus irmãos, fruto é somente aquilo que está externo, então nós seremos enganados facilmente. Só que, meus irmãos, na Bíblia, tanto em Salmos quanto em João, os autores estão falando de frutos reais. Pedro, o que são frutos reais? Caráter transformado, obediência à vontade de Deus, perseverança na palavra de Deus até o fim. São esses frutos, meus irmãos, é esse fruto que Jesus espera ser visto em nós. E, meus irmãos, se desse fruto vierem os números, as visualizações, as pessoas alcançadas, a igreja cheia, glória a Deus por isso, meus irmãos. Mas que a gente não inverta a ordem. Que a gente não pense que fruto é talento. Que a gente não pense, meus irmãos, que fruto é dom. Que a gente não pense, meus irmãos, que fruto é carisma. Por quê, meus irmãos? Dá para eu pregar uma mensagem muito bonita para você aqui e ser uma pessoa totalmente diferente na minha casa. Sim ou não, gente? Estão com medo de falar, Mas dá, meus irmãos, dá para fazer isso. Nós temos visto, meus irmãos, com o passar dos anos, homens que nós pensávamos ser inabaláveis. A casa deles ruiu. A casa deles veio ao chão. Porque, meus irmãos, fruto é algo que nasce de dentro para fora. Fruto, meus irmãos, é algo de verdade, é algo que eu posso tocar, é algo que eu posso experimentar na vida do próximo. É algo, meus irmãos, verdadeiro, com microfone ou sem microfone, com ministério ou sem ministério, dentro da igreja ou fora da igreja. Meus irmãos, Jesus não aceita, aquele que é a videira verdadeira, não aceita fruta de plástico. Já foi na casa de alguém e viu uma fruteira maravilhosa, e aí você foi seco em cima. Vou pegar uma banana. Quando você pegou, era isopor. Alguns, talvez, na hora da fome, foram direto e abocanharam, E aí morderam o isopor. Meus irmãos, os frutos do reino de Deus que permanecem para a eternidade, eles são frutos reais. O fruto, meus irmãos, que Deus espera que a nossa vida produza para o louvor da glória dele e que vem da nossa relação com a palavra, meus irmãos, é principalmente o nosso caráter sendo transformado. E aí, quando você se der conta, o seu vizinho veio para Jesus.
Quando você se der conta, o seu marido que você julgava ser impossível se converteu. Quando você se der conta, o seu filho vai estar amando vir para a igreja. Mas primeiro, meus irmãos, nós precisamos produzir fruto. Porque quando nós produzirmos fruto, as pessoas então saberão que nós somos discípulos de Jesus. Então, aqueles que meditam na palavra, que estão plantados perto das águas, essas pessoas elas irão frutificar. Só que, meus irmãos, se a raiz da árvore for para a água só uma vez por semana, não vai frutificar. Se a raiz da árvore tiver contato com o ribeiro de águas somente uma vez por mês, no domingo de ceia, meu irmão, não vai ter fruto. Meu irmão, quem não absorve, não consegue compartilhar. Meus irmãos, quem não absorve a palavra de Deus, não consegue frutificar. O salmista começa um pensamento e parece que Jeremias amplia, né? Não é somente estar plantado junto aos ribeiros de águas, mas é deixar suas raízes crescerem dentro da palavra de Deus. Quando, meus irmãos, isso acontece, automaticamente nós vamos começar a dar fruto. Talvez você está querendo provar para todo mundo, para Deus e o mundo, que você mudou. Pastor, ninguém acredita que eu mudei. Firme as suas raízes na palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus produzir frutos visíveis em você. Porque, meu irmão, quando isso acontecer, ninguém mais vai ter como duvidar da sua mudança. Só que enquanto você quiser fazer com a força do seu próprio braço, não vai dar certo. Nós precisamos, meus irmãos, nos manter próximos da palavra de Deus para que nós possamos estar satisfeitos e para que nós possamos dar muitos frutos. Amém, gente? Estão felizes ainda? Agora, o último benefício de quem se mantém próximo, meditando na palavra de Deus. Vou ler o versículo 3 de novo, desde o começo, para a gente poder recapitular. Então, quem tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E aí o último benefício, tudo o que ele faz será bem sucedido. Aí a gente gostou, né? Pastor, que promessa maravilhosa. Então, se eu me manter próximo, meditando na palavra de Deus, tudo aquilo que eu fizer vai ser bem sucedido. Só que, meus irmãos, o sucesso aqui, a bem-aventurança aqui, a bênção aqui, meus irmãos, não é simplesmente coisas materiais. O sucesso, meus irmãos, do justo que persevera na palavra é o fato de que ele pode dar frutos para que outras pessoas sejam beneficiadas por meio da vida dele. O sucesso, meus irmãos, para aqueles que estão meditando na palavra é quando essas pessoas se transformam, né, num exemplo vivo da palavra que elas estão meditando. E por causa disso, as pessoas começam a conhecer Jesus. Fazer uma pergunta muito importante nessa noite, muito sincera. Conhecer Jesus, ter sido aceito, recebido, adotado por Ele, foi ou não foi a melhor coisa que te aconteceu na vida? Sim ou não? Tem certeza dessa resposta? Meus irmãos, se conhecer a Cristo foi a melhor coisa que já nos aconteceu, então isso é o mínimo que nós vamos desejar para as pessoas que nós amamos. Sim ou não, meus irmãos? E também para aquelas pessoas que nós não amamos tanto assim. Porque a Bíblia manda a gente amar os nossos inimigos. Meus irmãos, se o Evangelho é o bem mais precioso que nós temos, se nós, assim como aquele homem da parábola, achamos um tesouro escondido no campo e por isso vendemos tudo que nós tínhamos, por quê? Nós queremos esse tesouro. Meu irmão, se isso de fato é verdade em nós, então nós vamos desejar que outras pessoas conheçam Cristo por meio da nossa vida. Só que para que isso possa acontecer, nós precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Um justo, meus irmãos, ele é bem-sucedido não porque ele tem tudo aquilo que ele deseja ter. Meus irmãos, o justo é bem-sucedido porque a vida dele tem peso eterno. Aquilo que ele faz aqui e agora reverbera, ecoa na eternidade.
Nunca é só um bom dia. Nunca é só uma mensagem. Nunca é só uma consulta no consultório médico. Nunca é só uma entrevista. Nunca é só um atendimento. Meus irmãos, é uma semente que pode estar sendo plantada no coração de alguém para que essa pessoa conheça Cristo. Meus irmãos, nós precisamos parar de encarar a nossa vida como sendo muito comum no sentido de quê? Como se nós não tivéssemos dentro de nós o maior poder do mundo para transformar a vida das pessoas. Minha irmã, não é só mais uma ida ao mercado. Meu irmão, não é só mais uma ida na oficina, no churrasco com os seus amigos. Meu irmão, pode ser uma chance de você apresentar Jesus para alguém que não o conhece. Mas a pergunta, meus irmãos, para nós é: quando a oportunidade chegar, eu e você, nós estaremos preparados? Quando aquele seu amigo que você ora por ele há anos, pastor, eu estou, como diz o crente assembleano raiz, estou botando fulano no joelho dia sim e dia também. Mas no dia que o Espírito Santo virar a chavinha e ele perguntar: fulano, o que é que você tem? Que a minha vida está destruída. Você está sempre bem, está sempre feliz. Eu sei que você tem problema. Só que parece que você está sempre medicado, às vezes até. Que nada te abala. O que é que você tem? Eu te pergunto, você sabe responder, como Pedro escreveu, qual é a razão da sua esperança? Você sabe responder porque aquilo que Jesus fez por você é tão grandioso, é tão significativo assim? Meus irmãos, nós somos, eu e você, mensageiros de uma mensagem. Nós somos, meus irmãos, eu e você, embaixadores de um reino. Nós somos, meus irmãos, porta-voz de algo que pode mudar o destino eterno de alguém. A gente às vezes acaba se esquecendo, mas, meus irmãos, agora mesmo existem pessoas indo para o inferno, enquanto você está aqui sentado me ouvindo. E você carrega em você, na sua mão, no celular, e tem que carregar também no coração e na mente aquilo que muda o destino eterno das pessoas. E aí, o que nós vamos fazer com isso? Que destino nós vamos dar para aquilo, meus irmãos, que foi confiado a nós? Meus irmãos, não apenas por você, mas pelas próximas gerações. Meu irmão, não apenas por você, mas pelas próximas gerações da sua família. Coma a sua Bíblia em 2026. Pastor, olha a situação do país, o país não muda e o país não tem jeito. Meus irmãos, tem jeito. Se cada cristão começar a comer a sua Bíblia, não no sentido literal, deixa as páginas aí. Meus irmãos, se nós começarmos a deixar a palavra de Deus moldar o nosso caráter e os nossos corações, meus irmãos, a gente transforma o nosso país. Só que para isso nós precisamos assumir nesse ano a nossa responsabilidade. Pastor, é difícil. Pastor, é penoso. Meus irmãos, tudo aquilo que vale muito, custa muito, sim ou não? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Talvez a cruz que você precisa tomar em 2026, e vou falar bem rasgado, é fazer morrer a sua preguiça de ler a palavra de Deus. Talvez a cruz que você e eu precisamos carregar nesse ano é vencer as nossas desculpas, pegar o nosso plano bíblico na mão e falar: esse ano eu vou me comprometer não somente comigo, eu vou me comprometer com os meus filhos. Eu vou me comprometer com o meu esposo, com a minha esposa. Pastor, eu nem namoro ainda. Se compromete com o futuro. Você não quer ter filho, sim ou não? Você não quer casar ou solteiro, sim ou não? Ninguém quer casar, gente? Então amém. Deus ouviu, vai ficar todo mundo solteiro. Eu quero casar, eu levantei a mão, tá? Meus irmãos, aquilo que nós fazemos, o fruto que nós damos, não é para nós. A mangueira come a manga que ela dá, gente? Não. A macieira come a maçã que ela frutifica? Não. O seu fruto não é para você. O seu fruto é para alimentar outras pessoas. Mas a pergunta é, como é que você vai frutificar
morrendo de fome? Como é que você vai frutificar se você não está se alimentando do pão da vida que está nessas páginas preciosas aqui? Bem-aventurado é aquele que encontra o seu prazer na lei do Senhor e que nela medita dia e noite. Quero chamar o pastor João aqui, eu já vou encerrar. Mas o texto, meus irmãos, ele não para aí. Ele vai para o versículo 4 de Salmos capítulo 1. E ele continua dizendo: os ímpios não são assim. Eles são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Uma outra consequência, meus irmãos, de nós não lermos a nossa Bíblia é que a gente passa a ser pessoas instáveis. Quando nós não meditamos na palavra do Senhor dia e noite, nós nos tornamos pessoas instáveis. E, meus irmãos, estabilidade é aquilo que todo mundo procura em um lugar ou outro. Sim ou não, gente? Você vai entrar numa empresa. Qual que é, talvez, a sua pergunta? Ok, o salário é ótimo, mas será que essa empresa não vai fechar daqui um mês? Será que essa empresa tem estabilidade? Tá bom, eu vou entrar nesse relacionamento, nessa relação aqui, mas será que isso aqui vai durar? Será que isso aqui tem estabilidade? Só que, meus irmãos, muitos de nós hoje em dia, nós estamos pautando a nossa vida no noticiário. Nós estamos pautando a nossa vida nas notícias. Nós estamos pautando a nossa vida na política, no dólar, no euro, na inflação. Subiu, desceu, ascendeu, caiu. Estamos, meus irmãos, olhando talvez para coisas, para referências que são mutáveis. Referências que ora são uma coisa, ora são outra. E aí quando essas referências se abalam, tudo que está em cima treme junto. Pastor, eu construí o meu castelo, eu construí a minha vida toda em cima do meu trabalho, em cima da minha posição, em cima daquilo que eu sinto. Se eu sinto, eu faço. Se eu não sinto, eu não faço. E aí quando o seu trabalho se abala, você treme também. Quando as suas emoções se abalam, você se abala também. Por quê? Não existe um firme fundamento. Só que Jesus, meus irmãos, lá em Mateus 7,24, diz que todo aquele que lê a sua palavra e pratica é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, bateram as ondas, mas a casa não caiu. Porque existia o quê, meus irmãos? Existia um firme fundamento. Existia algo aonde a casa poderia se firmar. Meus irmãos, enquanto tudo no mundo muda, e pior, muda cada vez mais rápido, meus irmãos, a palavra de Deus permanece sempre a mesma. Se você pegar a sua Bíblia amanhã de manhã e abrir no Salmos 1, vai estar escrito exatamente a mesma coisa que nós acabamos de ler. Talvez a sua estação de vida amanhã de manhã não seja a mesma. Qual é a boa notícia? A palavra é a mesma. E na sua estação de vida atual, a palavra de Deus vai te comunicar algo da parte do Senhor e do conselho do Senhor. Porque você mudou, o mundo mudou, o presidente mudou, a moeda mudou. A palavra de Deus, meus irmãos, é eterna. E a palavra de Deus é o nosso firme fundamento. E aquele que lê e pratica. Perceba, a promessa não é que as ondas não virão. A promessa não é que os ventos não irão soprar, eles irão, mas a casa não vai cair. Porque do lado dela existe uma casa construída sobre areia, e o mesmo vento que bate em uma, bate na outra. A mesma onda que levanta para uma, levanta para outra, mas a casa da areia não tem sustentação. E a casa cai. A casa despenca. Quando nós não lemos, meus irmãos, a palavra de Deus, quando nós não praticamos a palavra de Deus, nós nos tornamos instáveis. E aí o texto vai continuar dizendo que o resultado disso é condenação. E o resultado disso é morte.
Os ímpios não permanecerão no meio dos santos, porque o dia do juízo vem. Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Fique de pé no seu lugar. Eu tive uma professora no seminário, uma grande mulher de Deus, pastora Silvia Lima. E ela, meus irmãos, já falei dela aqui outras vezes, essa mulher ela era um milagre. Pensa, uma mulher totalmente disléxica, mas que dava uma aula como poucas vezes eu vi na minha vida. Uma mulher com dificuldades extremas de leitura e de concentração, mas que prendia a nossa atenção durante 2h30. E na nossa formatura, nós a escolhemos como professora homenageada. E ela subiu no púlpito da Lagoinha e disse o seguinte: gente, entre aquilo que dizem sobre o livro, preste atenção, entre aquilo que dizem sobre o livro e aquilo que o livro diz, fiquem com aquilo que o livro diz. Porque aquilo que as pessoas dizem sobre o livro passa, mas aquilo que o livro diz nunca vai passar. Meu irmão, entre aquilo que dizem sobre o livro e aquilo que o livro diz, fique com aquilo que o livro diz. Pastor, mas é meu amigo, cresceu comigo e falou, não dá bola para isso não. Bíblia em 2026, um bando de texto antigo. Fique com aquilo que o livro diz. Porque, meus irmãos, quando as adversidades vierem, aqueles que estiverem firmados naquilo que o livro diz, permanecerão de pé. Quando Jesus, meus irmãos, aparecer na sua glória sobre as nuvens, aqueles que estiverem firmados nas suas palavras permanecerão de pé. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos hoje à noite.